Olá, projetos, sonhadores, realizadores, empreendedores. Estamos aqui mais uma vez com o irmão Renato para a temática de louvores e salmos. Vamos começar. Antes agradecendo a atenção de todos vocês e pedindo que deixem a curtidinha, like ou joinha. Comentem, compartilhem e inscrevam-se para o bom andamento do projeto e dos projetos. Valeu, vamos começar. Boa tarde, irmão Renato. Boa tarde. Nesta tarde a gente vai louvar a Deus com o hino da harpa cristã, que tem o número 39 e o seu tema é Algo Mais que a Neve, que nos diz assim: Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Este foi um hino de número 39 da harpa cristã, e a gente vai refletir nesta tarde o salmo de número 1, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a ave plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha
porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio, este perecerá. O Salmo 91 aponta duas pessoas, dois modos de vida, onde ele começa dizendo: bem-aventurado é bem que felicíssimo, feliz é o homem, né, que não anda, melhor dizendo, segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não se deixa se levar, né, por outros ensinamentos que não sejam de Deus. Aí ele acrescenta, o salmista diz assim: nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, a prática do pecado, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por fim, o versículo-chave que eu acho interessante, o que me dá possibilidade de ser um bem-aventurado, é que ele implica que o bem-aventurado, o homem que é feliz, é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É o homem que tem, entre as suas 24 horas do dia, ele tem um tempo para Deus, ele tem um tempo para o seu Criador. O sábio Salomão, ele diz algo interessante, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que tivemos maus dias e cheios os anos, da qual venham dizer: não tenho nele prazer ou contentamento. Ele pega o jovem no vigor da sua juventude e diz: lembra-te do teu Criador, antes que chegue a velhice, né? Porém, ele não para por aí. Livro do sábio Salomão, que é Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele vai dizer assim: antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Ele chama a atenção do jovem em seu vigor físico em se voltar para Deus, porque assim como arma na mão do valente, é o jovem na mão do Senhor, aquele que permite que Deus aplane seus caminhos para que ele possa andar com reto na presença de Deus. Porém, ele diz que logo chega a velhice, e aí a gente não tem tanto vigor físico, e o que a gente fez, que proveito a gente fez entre as 24 horas, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma década, né? E por fim, a vida pode ser absolvida, a morte pode bater em nossa porta, e aí o que a gente fez, a gente colocou um pouco deste tempo, a gente trouxe alguma luz para a nossa vida, porque a vida do ser humano não se resume só eu faço, eu vou, eu decido, né? A gente como Senhor de nossa própria vida, a gente tem um Deus, e este Deus na realidade é Senhor do céu e da terra, porém também quer ser Senhor da nossa vida. Isso, por que assim Senhor da nossa vida? Porque na realidade a gente foi feito com um propósito, para ser adorador, assim como o Salmo 1 está indicando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não deixa se levar pelo vento de doutrina, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e agindo assim, ele prosperará. A sua casa será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, a sua família estará em sua volta, sobre a proteção da sombra, como o Salmo 91 implica que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o homem em Deus é um homem blindado, é um homem guardado, porque se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela, né? É Deus que nos protege, é Deus que nos guarda. Mas para isso, acima de tudo, embora Deus olhe para todos, para o bom e para o mal, implica que o ser humano deve voltar-se para o Criador, como diz Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador. Independente de você ser um jovem, um ancião ou uma pessoa de média idade, todo ser humano carece e precisa da glória de Deus.
Ou resumindo, precisa de Deus. Deus continua sendo Deus sem nós, mas nós quem somos sem Deus, né? Carecemos e precisamos nos voltar para Ele, né? Então fica esta reflexão nesta tarde de hoje, para que você possa refletir aí o Salmo 1, que é um salmo que vai dar a distinguição, né? Separar entre uma pessoa que tem a sua própria maneira de viver e uma pessoa que se volta para Deus. Medita em sua lei de dia e de noite. Portanto, uma pessoa que medita na lei de dia e de noite, dificilmente ela vai ser uma pessoa, digamos assim, insegura. Por quê? Porque uma pessoa que se volta para a palavra, ela ora, ela medita e logo ela se apercebe que o seu socorro veio do Senhor, o Criador do céu e da terra, né? Então, e não dormirá aquele que te guarda. Ou seja, a gente encontra muito afago, muito apreço e quão precioso é a palavra de Deus para o ser humano, porque somente aqui está a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viu? Então, esta tarde aí, esta reflexão. Bem, muito obrigado, irmão Renato. Estamos por encerrado esse momento de tanta alegria, de tanta paz. Espero que as pessoas que possam ver se sintam confortáveis, se sintam felizes, se sintam seguras e se sintam cientes do amor de Deus por cada um de nós. Vamos lá, damos fim a esse momento. Bom, gente, era isso. Muito obrigado pela presença de cada um. Que vocês tenham uma excelente tarde, que a semana seja maravilhosa.